Católica Fé, seu expresso de espiritualidade com grupo de oração Tenda do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Antes da gente começar essa pregação, só me confirmem, por favor, se vocês conseguem ouvir normalmente, só para a gente não perder tempo. A gente está fazendo uns testes aqui e hoje algumas coisas, pela graça de Deus, não saíram como nós planejávamos. Então, se vocês estiverem ouvindo aí, a gente continua. Beleza, vamos lá. Muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de nós experimentarmos dores e humilhações muito profundas, não porque Deus é mau, porque Ele é perverso, ou porque Ele faz isso por diversão, mas para nos santificar. Porque o chamado que Ele tem para nós é o chamado de vida de santidade. E não existe santidade sem cruz, sem renúncia, sem batalha espiritual. Mas muitas vezes acontece que nós paramos na dor. Nós sofremos a dor pela dor, não a dor por amor a Deus. Eu gostaria de propor uma meditação que está em João, no capítulo 4, dos versículos 5 a 14. João, capítulo 4, versículos 5 a 14. Se você não está com Bíblia aí por perto, não precisa pegar. Se você está usando só o celular, não precisa fechar para abrir o aplicativo da Bíblia, só preste atenção aqui. O Senhor chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Essa passagem, ela tem elementos riquíssimos. Eu gostaria de separar alguns para que a nossa meditação tenha sentido para você, porque tem tudo a ver com o que a gente tem rezado aqui, tem louvado aqui. Dor, perdão, passado, coisas que nós carregamos que nós já não aguentamos mais. A primeira coisa, no início da passagem, é que Jesus, com seus discípulos, ele foi até a Samaria. Os judeus e os samaritanos, eles não se falavam. No Antigo Testamento houve uma separação, um grupo de judeus
foi para essa região da Samaria, e na Samaria eles começaram a se entregar a rituais pagãos. Eles começaram a se afastar da religião original. Então, os judeus que permaneceram, eles não se davam mais com os judeus da Samaria. Eles não os reconheciam mais. Eles começaram a ser reconhecidos como samaritanos. Eles eram como a escória dos judeus. Eram sub-judeu. E era por volta de meio-dia e Jesus sentou no poço porque ele estava cansado da viagem. E Jesus mandou os discípulos comprarem mantimentos. Eles seguiram, de certa forma, a viagem. Jesus ficou sozinho, sentado no poço, ao meio-dia, na Samaria. E aí veio uma mulher tirar água. Eu vou repetir mais uma vez, propositalmente. Era meio-dia. Jesus estava cansado de viajar. E o meio-dia, o que você imagina quando eu falo meio-dia? Aqui, para mim, eu penso naquele solzão, aquele sol que está assim em cima da cabeça, aquela coisa desgastante. E estava desgastante mesmo, porque o próprio Cristo ficou fatigado da viagem. E ele parou, sentou no poço para poder descansar. E essa mulher foi lá tirar água, nesse horário completamente horrível, né? Porque era meio-dia, o sol estava a pino e ela foi tirar água. A gente não tem por proposta hoje ler toda essa passagem, mas essa mulher, ela é uma pecadora pública. Além de ser samaritana, de não ter conexão nem comunicação nenhuma com os judeus, porque ela já é escória dos judeus, entre os samaritanos, essa mulher é uma pecadora pública. Ela não ia no horário em que o sol estava mais ameno, porque as outras mulheres iam, as outras samaritanas. Essa mulher vivia numa situação de exposição e de humilhação. E o que restava para ela era ir no horário em que ninguém ia. Ela ia escondida. Se a gente pegar essa passagem lá para baixo, Jesus revela o pecado dela. Jesus pergunta, onde é que está o teu marido? Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela assim, respondeste bem. Tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Ela era uma pecadora muito pública. E aí Jesus, os judeus já não se davam com os samaritanos, e o judeu senta no poço de Jacó para poder descansar, e vem essa samaritana, que dentre as samaritanas é a pior, é a mais exposta, é a mais pecadora. Ela vai tirar água esperando não encontrar ninguém, porque já não bastasse ser publicamente conhecido o seu pecado, ela não precisa também passar por humilhação para ter que tirar água, e ela vai. Mas o que acontece? Ela esbarra com um judeu. E não é um judeu qualquer, é só Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E aí Jesus faz uma provocação muito interessante para ela. Dá-me de beber. O judeu já não falava com o samaritano e o judeu se coloca abaixo do samaritano e fala, me dá de beber. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Veja só como a dignidade dessa mulher já estava tão reduzida que ela já não se via mais nem como uma pessoa. Como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Eu sou nada. Você não está vendo o horário que eu estou vindo? Eu realmente não sou nada. Você está pedindo a uma pessoa que não vale nada, que não é nada. E aí Jesus continua. Se conhecesses o dom de Deus, e aqui, se conhecesses o Espírito de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. E aí a gente vai pular aqui para o versículo 13. Jesus faz uma promessa. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, falando da água do poço. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E aqui os olhos da samaritana, daquela mulher, crescem, porque Jesus promete uma água
que a partir do momento que ela beber, ela já não vai ter mais sede. Se ela não tem mais sede, ela não vai precisar mais buscar, não vai precisar andar mais no sol do meio-dia. Ou seja, Jesus promete ali, implicitamente, que a dor dela será resolvida. Vai ser sarado aquilo ali. Mas a água que eu lhe der, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorrará até a vida eterna. Tem noção? Você realmente tem noção da promessa que Cristo está fazendo para essa mulher? Ela era como uma cadela, no sentido de ser o feminino de cão, não de ser, né, desregrada sexualmente. Era uma cadela. Ela se comportava como um bicho. Ela já não tinha uma dignidade de pessoa, ela já não se reconhecia mais como uma pessoa. E aí Jesus chega, um judeu estranho, chega e promete: eu vou te dar a água que, a partir do momento que você beber, você já não vai ter mais sede, portanto, você não vai precisar mais vir aqui buscar água. E essa promessa não é só para 1, 2 semanas, 1 mês, 2, 3 anos. Essa fonte de água viva vai jorrar até a vida eterna, ou seja, essa dor não vai te pertencer mais, basta o que você peça. A mulher suplicou, versículo 15: Senhor, dá-me desta água para eu já não ter mais sede nem vir aqui tirá-la. E aqui ela fez uma confissão: Senhor, eu tenho sede, e é uma situação extremamente desconfortável para mim vir aqui tirar essa água. Dá-me dessa água aí. Dá dessa água. E a gente vai parar a palavra aqui, porque a meditação agora é para você. Em que situação, em que área da sua vida você tem vivido como essa samaritana? Tem aceitado as circunstâncias ao seu redor? Se acostumou a sentir essa dor, a carregar esse peso no teu coração, quando na verdade, meu irmão, minha irmã, você é muito mais do que isso. Você já parou para pensar que o chamado que Deus tem para você é um chamado à santidade, é de herdar o paraíso? Que o relacionamento com Deus, ainda aqui na terra, é uma antecipação do céu? E que você não precisa ficar presa a essa dor? Poxa, mas eu tenho um relacionamento tão difícil com meu pai, eu ainda não consegui perdoá-lo, eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo perdoar minha mãe, aquele relacionamento que não deu certo, eu ainda carrego essa dor no meu coração, eu não consigo mais confiar em mulher nenhuma, eu não consigo confiar mais em homem nenhum, eu não consigo fazer amigos. Em nome de Jesus, larga essa dor, larga esse troço, esse peso. A caminhada já é muito difícil rumo ao céu, você não precisa carregar esse lixo com você. O seu coração não é depósito de lixo, não é depósito de dor. O seu coração é um canal de graça. Porque a promessa que o Senhor fez a essa samaritana é uma promessa de que a fonte que Ele tem para dar, a água que Ele tem para dar, vai jorrar por toda a sua vida e até a eternidade. Para pensar agora o que é uma fonte. Pensa na imagem de uma fonte. Eu imagino a fonte que eu tenho o sonho de conhecer, que ainda não tive a oportunidade, da Praça de São Pedro. Aquele círculo grandão jorrando água. E nós somos chamados a ser fontes itinerantes da graça de Deus. Fontes no caminho. Uma fonte que se move. E a fonte, ela jorra água. Se ela jorra água, ela molha. E se ela molha, ela molha. Então, o chamado que Deus tem para te dar, o chamado que Deus tem para te fazer, eu me enrolei aqui, me repeti, me perdoe.
Se ela molha, ela molha. Olha, é ao vivo isso. Não vamos cortar, não tem como. Vamos lá. O chamado que Deus tem para te dar é para ser uma fonte itinerante. Se ele te chama para ser uma fonte itinerante, é para no caminho você sair molhando tudo, espalhando toda a graça. Porque a graça de Deus não se fecha em você. O presente que Deus tem para te dar não é um presente somente para você. Ele começa em você, explode, expande para todos os lados. Mas o que, que nós temos o hábito de fazer? Isso eu vou falar de mim, não vou falar de você, porque essa coisa ruim eu imagino que só eu faço. A gente desfocou de novo, abençoado. O que, que eu tenho o hábito de fazer? Eu sofro uma mágoa, eu guardo no meu coração. Eu me fecho na dor, numa atitude egoísta e egocêntrica, num vitimismo, numa desordem emocional, espiritual. E aí, quando eu me fecho em mim mesmo, no meu pecado, na minha dor, eu não tenho espaço para Deus fazer o trabalho dele, que é de ser Deus, de transformar, de mudar, de quebrar barreiras, de fazer jorrar uma fonte de água viva que molha tudo ao seu redor. Se nós pegarmos ainda essa passagem da samaritana que vai pedir depois a água a Jesus, depois que Jesus revela qual é o pecado dela, né, a dor dela, do tipo, eu sei qual é a sua dor, eu sei que isso é uma humilhação horrível para você e eu não quero que você mais passe por isso. Portanto, eu estou te falando exatamente o que você está fazendo para que você não tenha dúvidas de quem eu sou. E que eu te amo e que eu te aceito inteiramente como a mulher que você é, como a pessoa que você é, do jeito que você está hoje, agora, porque eu quero te transformar a sua vida. E ela aceita, porque ela fala: Senhor, vejo que és um profeta. Ela fica espantada. E após aceitar o chamado de Deus, ela sai e espalha essa boa nova. E muitos samaritanos, isso eu não estou inventando, está nessa passagem, começam a vir procurar a Jesus também. Aquela samaritana que era o expoente de pecado, a pecadora pública, ela é chamada a uma vida de santidade, uma transformação completa. E aquela que saiu envergonhada como uma cadela, volta honrada pelo próprio Deus, como filha de Deus, e resgata todos aqueles que são vistos como uma sub-raça de judeus e levam para Deus. E todos eles chegam encharcados já só pelo testemunho da samaritana, porque eles querem não só ficar sendo refrescados por causa da fonte que jorra da samaritana, mas eles querem também ter fontes, querem ser fontes também dessa graça. Então, o convite que Deus tem para você hoje é para você não se contentar com pequenas graças, no sentido de, nossa, nesse momento de oração, aqui no meu grupo de oração, no Tenda do Senhor, eu sinto que esse é o meu lugar, que aqui eu tenho uma conexão com Deus, que aqui os meus irmãos trazem para mim uma experiência de Deus. Não, não é isso que Deus quer para você e também não é isso que nós estamos aqui para poder te guiar. Não é não. A gente quer, e Deus quer principalmente, primeiramente, que você veja os sinais da graça e que você vá buscar a graça direto na fonte. Você não fique bebendo e se refrescando através de nós. Que mediocridade é essa? E Deus não te chama a beber, comer migalhas e beber restos, beber pouca coisa, porque nós somos ferramentas imperfeitas. E a obra que Deus tem para fazer na tua vida, ela não pode se limitar através daquilo que Deus faz através de nós. Vá você mesmo, você mesma, diretamente a Deus, porque Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer instalar no teu coração uma fonte de água viva. Ele quer expurgar do teu coração a culpa, o medo, a dor, a falta de confiança, a falta de amor, a falta de perdão.
Porque muitas vezes nós acabamos carregando em nossos corações traumas da nossa infância e adolescência, de maneira que nos travam no futuro. Nós não temos uma mentalidade sadia. Então, Deus quer dar um basta hoje nisso da tua vida. Ele quer te dar uma vida nova. Quando Ele te chama, quando Ele te chamava na oração para você sentar na pedra e desabafar com Ele, é para você desabafar mesmo. E aqui, já encerrando, eu te faço um desafio. Pega essa passagem de João, no capítulo 4, versículo 5 a 14, e na hora que Jesus pedir água para a samaritana, imagina você, na sua realidade, no seu pecado, no seu trauma, na sua trava, no seu lixo, e fala: Senhor, eu não vou te dar água. Eu quero que o Senhor me dê a sua água viva. Eu quero ter uma experiência real com o dom de Deus. Sabe por quê, Senhor? E começa a dar nome aos bois. Começa a falar para o Senhor aquilo que te trava, aquilo que te causa dor. Porque, Senhor, na minha adolescência, eu sofri abuso sexual, eu não consegui superar isso. Porque, Senhor, na minha adolescência, eu sofri uma rejeição muito grande do meu pai. Eu não consegui superar isso. Porque, Senhor, na minha adolescência, eu passei fome. Eu não consigo acreditar na tua providência. Porque, Senhor, na minha infância, eu fui abandonado pelos meus pais. Porque, Senhor, na minha adolescência, aquele namorado destruiu a minha sexualidade, destruiu a minha vida. Fala para o Senhor. Nada do que você falar para ele vai ser novidade. Porque ele já conhece o teu coração, mas você precisa dar um passo e falar: Senhor, eu quero. Toma isso aqui, Senhor. Toma esse lixo, lava, leva. Seja feita a tua vontade em minha vida. Vamos ser honestos no nosso relacionamento com Deus e pedir assim a Deus para que nós possamos ser fonte de água viva também. Amém? Que Deus te abençoe e que esse momento de oração, essa passagem de João 4, 5 a 14, seja muito frutuosa na tua vida.